Eu vou adiar ainda um pouco a demonstração do lema de Zorn, mas vou começar a discutir coisas que eventualmente vão constituir aplicações dele, ajudar a valorizar o resultado. Eu vou começar assim, falar assim de conjuntos infinitos. Então, vamos dizer assim, X é finito. É claro que vamos usar coisas sobre os naturais que a gente não provou, talvez, mas o que a gente fez dos naturais foi começar dos axiomas de Peano, provar, definir as operações, a ordem, provar as coisas básicas e o resto, supostamente, a gente vem trabalhando nisso nos últimos 12 anos. Não, isso vai cortar. Nos últimos quase 20 anos vocês vêm trabalhando nessas propriedades naturais. Precisamos bem pensar em tudo. Um conjunto definido sem ter abjeção. Um conjunto assim, e se não tem, ele é dito infinito. Um primeiro resultado interessante. Então, um conjunto os conjuntos finitos, eu não vou provar isso, mas é um bom exercício dos números naturais. Você provar que o subconjunto é finito, não tem bijeção entre ele e um subconjunto próprio. Assim, os números de 1 a 11 não dá para colocar em bijeção formado por 2, 4, 7, 8 e 9. Tem jeito. Mas o que é interessante é que, se o conjunto é infinito, isso sempre é possível. Existe bijeção Na verdade, para provar isso, eu vou provar uma coisa mais importante, mais geral, que é o seguinte: se um conjunto é infinito, os naturais cabem dentro dele. Vou botar assim. Vou chamar de teorema, vou chamar de lema. Se x é infinito, C sobre C, N cabe dentro de x.
Ele cabe dentro de X, obviamente o conjunto cabe dentro do outro, significa que tem uma bijeção entre ele e o subconjunto do outro. Tá? Então, a questão é fazer uma vamos supor assim, x infinito a questão é construir f de x injetivo. Tinha que definir de maneira recursiva. Bom, mais ou menos é o seguinte, vamos pensar assim, você pega o F, escolhe um cara qualquer para ser o F de zero. Aí, como a gente está fazendo com o N, vamos começar os naturais de 1. Fazer o F de 1. F de 1 é alguém. Como o conjunto é infinito, certamente sobrou gente no conjunto. Aí você escolhe o que sobrou, um para ser o F de 2. Em seguida, um para ser o F de 3. Certo? Nunca termina porque não tem bijeção entre ele e o conjunto 1N. Basicamente é isso. Então ele tem que escrever de uma maneira mais erudita. Repara que isso está passando por escolher um camarada em cada subconjunto que sobrou ali. Então acho que vamos fazer o seguinte, vamos usar o axioma da escolha. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar o conjunto dos subconjuntos não vazios de x e fazer uma função que escolhe um elemento. Fazer assim, seja usando o axioma da escolha, sendo uma certa função S, e a cada conjunto das partes de x menos vazio em x tal que S de A será para todo A, claro, o domínio. Né? Então, para cada. Então, eu tenho uma maneira de escolher para cada elemento, para cada conjunto não vazio de x, um elemento do conjunto. Bom, então, a gente define agora a função, vamos definir
S de X, escolhe um elemento de X, e F de N mais 1, como é que ele vai fazer F de N mais 1? Você já tem o F de 1, o F de 2, desses caras não podem ser, porque a função tem que ser injetiva. Então você pega esse conjunto, tira do X, sabe que ele é não vazio, e aí pega. Então isso aqui vai ser S de X menos o conjunto formado por F de 1. Talvez escrever esse daqui, né, como conjunto dos F de I menor ou igual a N, para não ficar usando pontinhos na definição. Aí a gente tem certeza que essa F, vamos dizer, a cada passo ela é injetiva, portanto ela não é sobrejetiva. Então esse cara daqui não é tudo, esse conjunto é não vazio, então essa escolha pode ser feita. Uma maneira do curso de análise, essa maneira assim. Então é isso, conjunto infinito. Como é verdade também que quando o conjunto é finito não tem bijeção entre ele e o subconjunto próprio, isso fornece uma maneira, eu já tinha comentado, uma maneira mais elegante, vamos dizer assim, que não faz menção a nada do que foi construído antes, que é você definir o conjunto infinito por transformar essa proposição em definição. Esse é o primeiro ponto. Bom, eu ainda não demonstrei a proposição, né? Demonstrei o lema. Vamos demonstrar a proposição. A proposição é simples, porque é o seguinte, ó, você pode pega essa função, vamos agora demonstrar a proposição. Está clara a função da função? Não? Não sei. Sei lá, tem como dar uma explicada de novo, porque eu fiquei meio confuso nisso. A ideia é a seguinte, ó, o conjunto, como ele é infinito, ele não está em bijeção de um conjunto, de um subconjunto da forma 1N dos naturais. Então, primeira coisa, olha, na verdade, devia botar na verdade, devia vamos dizer, não devia escrever assim, porque com isso eu excluí o conjunto vazio, e aí o conjunto vazio ficava infinito. Foi meio, talvez fosse melhor assim, vou mudar aqui, vamos fazer assim, vamos fazer conjunto dos I tais que I menor que N. Aí agora, começando os naturais em zero, os naturais menores que N são 0, 1 até N menos 1, então são N. Aqui a gente começa a função de zero mesmo. Então, trabalhar os naturais começando em zero, fazer assim, porque aí quando você fizer N igual a 0, esse conjunto é vazio. Então, se uma bijeção entre ele e o vazio, ou seja, se ele for um conjunto vazio, ele também é finito. E ele tem 0 elementos. Por definição, havendo essa bijeção, ele tem N elementos. Bom, então o nosso conjunto, ele não é finito. Então, em particular, ele não é vazio.
Então eu posso pegar e definir f de 0 assim, eu escolho um cara no conjunto. Mas como ele não está em bijeção com o conjunto que só tem o 0, então essa função que claramente é injetiva não pode ser sobrejetiva. Então sobrou alguém. Aí eu escolho entre os que sobraram para ser o f de 1. Também não está em bijeção com 0, 1. Então sobrou alguém, eu escolho alguém ali para ser f de 2. Ou seja, a cada passo eu tenho que escolher um cara entre os que sobraram. Os que sobraram é isso aqui. Então, para ser mais erudito, antes de começar, eu digo, eu vou usar o axioma da escolha. O axioma da escolha me permite, porque se eu tiver uma família não vazia, de conjuntos não vazios, é que eu posso supor que o meu conjunto X é não vazio, que se não estaria em bijeção. Conjunto vazio. Então, essa aqui é uma família não vazia de conjuntos não vazios. Então, tem uma função que da coleção desses conjuntos escolhe para cada um deles um elemento deles. Então, todos eles estão em X. Então, eu faço uma função que a cada subconjunto não vazio de X associa um elemento de X, mas com a hipótese que o cara que eu escolhi para A sempre está em A. E aí, agora eu posso fazer isso. Cada vez que eu tirei esses caras de X, eu já tenho a escolha de um cara do conjunto que sobrou. Então é isso. Bom. E aí o nosso... Isso demonstra o lema. A proposição... A proposição é a seguinte: vamos construir uma bijeção entre o cara e o subconjunto próprio. Eu sei fazer uma bijeção entre os naturais e um subconjunto próprio. Ele vai ficar da n em n mais 1. Pode fazer em n mais 2, n mais 3, n mais 5, n mais qualquer coisa. Né? Então, vamos fazer assim. Comece... Eu vou fazer assim, do tipo x menos x1 x0, xn menos 1. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar para começar vamos usar o lema. Então, para começar, seja f de x injetivo com f de n de f de i igual a x. Então vamos partir o x da seguinte maneira. O x tem o seguinte: tem os caras que estão na imagem de f, que são x1, x2, essa sequência, e tem os outros. Então você tem aqui ó, o x, aqui o x. E aqui dentro do x tem o x0, x1, x2, xn
fazer o seguinte, ó, esses caras, cada um deles eu mando no N mais 1. Tá. Mas eu vou fazer, seja, φ x em x, dado da seguinte maneira. Se o cara não é nenhum desses, eu deixo ele parado. Φ de x igual a x se x não pertence à imagem de f. Não é nenhum desses caras. Entendeu isso? Eu tenho uma função injetiva do n no x. Então tem uma sequência aqui. E tem os outros caras que eventualmente sobraram. Se o cara sobrou, eu deixo ele parado. Se ele está aqui na sequência, eu simplesmente levo em xi mais n, onde x igual a xi. Então, o x0 vai no xn, o x1 vai no xn mais 1, o x2 vai no xn mais 2. Então, esses caras aqui, eu estou fazendo uma bijeção entre eles e esses aqui. Então, a função é uma bijeção aqui e é uma bijeção nesses aqui. Então, como são disjuntos, é uma bijeção. E está deixando de fora da imagem o x0, o x1, o x2 até o xn menos 1. O hotel de Rio parece mais, sei lá, o jardim em volta, assim, o jardim ficou parado, só de parte. Então, é isso. Repara que isso está mostrando também, se eu definir que o número, a cardinalidade, vamos dizer, a cardinalidade do conjunto é o número de elementos do conjunto. Dois conjuntos têm o mesmo número cardinal, se eles estão em bijeção. Se eu definir a soma dos cardinais como a cardinalidade da união disjunta, estou provando que se eu somar com um conjunto infinito, qualquer conjunto finito, a cardinalidade não se altera. Aqui, corolário. Exatamente. Por isso eu queria demonstrar a proposição, eu botei lema. Porque quando você faz aquela função ali de eu já comecei usando o lema. Para demonstrar o lema, eu usei o axioma da escolha. Para demonstrar isso aqui, eu usei lema. E agora eu tiro um corolário, que é o seguinte: se x é infinito, igual e eu botava aqui y infinito, então a bijeção entre x e x união y. Porque eu começo, eu pego o x, a primeira coisa que eu faço essa função φ aqui. Então, na verdade, eu não incluí no enunciado, eu incluí que o y é finito e é disjunto do x. Ele tem n elementos. Não pode ser que se
n seja 18 e 10 desses 18 estejam já em x. Então, na verdade, só tem 8 que estão em x. Mas, de qualquer maneira, se ele é finito, o número de caras dele que não estão em x é finito. Supor que são disjuntos. Então, o x é infinito e o y tem n elementos. Então, como é que eu faço uma bijeção do x no x união y? Eu pego os elementos de x, levo em φ de x. Na verdade, né, eu tenho que pegar o seguinte, né? Se eu fizer os elementos de x levar em φ de x, eu estou levando esses daqui. Esses aqui estão sobrando. Então eu tenho esses caras para botar em bijeção com isso. Então, na verdade, eu tenho que pegar a inversa de φ, que leva esses. A inversa de φ não está definida aqui. Então, ela leva os que não são esses n primeiros, esses n aqui, leva em x. Mas, não, na verdade, não é inversa não, estou dizendo besteira. Se eu fizer a inversa de x, a inversa de φ, eu trago esses caras de volta para cá. Então, eu tenho que usar, de alguma maneira, essa função para fazer aqui. Como é que eu faço? Então, acho que eu faço escrever vamos supor assim que y igual a y1 y0 menos 1 y com exceção de x vazio, para simplificar nossa vida. E agora a gente quer bijeção pode pegar, sei lá, o y menos o x, se o y é finito, o y menos o x já vai ser finito também. Sim, é só para justamente, como eu posso fazer isso, eu estou dizendo, então, já vou assumir que é, para eu dizer, bom, senão eu ia ter que dizer, bom, é finito, aí eu tenho que tirar os que são comuns e tal, fazer, então, deixa assim. Ou então, eu estava falando, canto os função que não ia ser uma objeção resolvida. Então, tem a objeção entre x e x união y. Então, primeiro, temos bijeções φ entre x menos x1 x0 xn menos 1 e x. E uma, vamos dizer, fitil óbvia entre y e x0
Então aqui você usa, você define assim, uma f de x união y em x, você vai pegar Z, vai levar em φ de Z, se Z a φ eu defini, na verdade, aqui é φ menos 1. Da minha φ eu definido aqui para cá, tá? Essa aqui é φ menos 1. Não pode definir direto desse jeito aqui, não, porque já está sobrando aqueles N caras ali. Ah, mas não, mas eu estou definindo, eu estou escrevendo De novo aqui. a definição. Não, eu tenho essa. Então eu vou pegar um elemento de x união y. Se ele tiver em x, eu uso φ menos 1. Então aqui eu levo φ menos 1 de z. Aí ele vai φ de z, esse daqui. E se ele tiver z pertence a x e φ til de z, z pertence a y. Então, quando ele está em x, ele cobre esses daqui, e quando está em y, ele cobre os de cá. Então, isso, vamos sempre traduzir isso em termos de números cardinais, números de elementos. Quer dizer, se você pegar o conjunto dos reais e acrescentar a ele 1 milhão de elementos, o número de elementos não muda. Em particular, a gente tem uma objeção entre, embora tenha usado a axioma da escolha nesse caso, mas se você pegar um intervalo fechado e o intervalo aberto, né, esse é infinito, então eu acrescentei 2 pontos e continua em bijeção com ele. Só que a demonstração que a gente fez, a outra não precisava dessa ferramenta. Talvez pelo mesmo caminho a gente possa fazer uma bijeção entre o conjunto finito e o conjunto. Imagina que você tem um conjunto infinito e acrescenta a ele os naturais. Pega os reais e acrescenta um conjunto tamanho dos naturais. É a mesma coisa, essencialmente. Vou apagar aqui. Em vez de usar os naturais, a gente pode usar o produto cartesiano dos naturais pelos naturais, porque a gente já sabe, né? A gente sabe que existe bijeção aquela que você vai andando, vai e volta. Dá para fazer uma fórmula para aquilo. Não sei se alguém já fez aí. Você tem essa bijeção. Então, se você pegar o x aqui, você pode então fazer uma função injetiva desse daqui em x. Quer dizer, aqui você pode fazer uma que é infinita daqui para cá, daqui para cá. Assim,
quiser, aqui é o A, esse cara aqui é o X 2, 1. 2, 1. E você tem. Entendeu? Como eu tenho uma objeção entre os naturais e os naturais vezes os naturais, se eu tenho uma função injetiva de n em x, é o x infinito, então eu também tenho uma função injetiva desse em x. Tá legal? Então agora eu posso fazer o seguinte, eu chego todo mundo para a direita e sobrou aqui uma quantidade enumerável de pontos que eu posso cobrir por um conjunto enumerável. É a mesma demonstração, no caso aqui, não vou escrever, mas é essa. No primeiro caso eu tinha uma infinidade assim, eu chegava todo mundo ele para a direita. Agora eu estou chegando assim. Podia também ter feito a outra, levar cada um em duas vezes, vamos dizer, o xn no x2n também sobraria. Então, existe f de x N aqui representando qualquer conjunto enumerável. Beleza. O que mais a gente pode mostrar nesse caminho aqui? Bom, quando você faz o N, quando você faz o N vezes N, o N vezes N já é uma união enumerável de enumeráveis. Então também. Bom, o que mais a gente pode fazer? Deixa eu ver essas coisas. Tem umas coisas aqui que eu tenho que fazer. Agora eu queria fazer umas coisas que dependem do lema de Zorn. Eu usei a axioma da escolha e tal, mas não usei o lema de Zorn. Quer dizer, depende. Como é que depende? Você demonstra de uma maneira razoável, natural. Na última aula eu enunciei o teorema de Zorn, acho que eu já tinha enunciado antes, mas vamos enunciar de novo. Na anterior já tinha enunciado também, lema de Zorn. Vou tratar ele pelo apelido. Na aula passada ele se chamou lema de Zorn. Então, se você tem x ordenado, não vazio, tal que toda cadeia superior. Então, x tem elemento maximal. Lembrando aqui, nomenclatura é ordenado que tem uma ordem. Então, uma relação de ordem é uma relação que vale sempre x menor ou igual a x, x menor ou igual a y, menor ou igual a z, implica x menor ou igual a z, e tem que esse x menor ou igual a y menor ou igual a x, então x igual a y. Não necessariamente dois elementos aqui são comparáveis. Pode ter uma ordem, pode ser uma coisa assim,
Então, por exemplo, esses dois aqui não são comparáveis. E aí, uma cadeia é um conjunto em que a ordem é total. Dois elementos da cadeia são sempre comparáveis. Então, por exemplo, você seguir aqui. Não, a cadeia significa você seguir, fazer um caminho aqui nesse gráfico. E aí, a hipótese é que toda cadeia tem uma cota superior, ou seja, tem um cara que está acima de todos os elementos da cadeia e que não tem nenhum. Só isso, que está acima de todos os elementos da cadeia. Então, por exemplo, para essa cadeia aqui, que começa aqui e vai até aqui, esse cara é uma cota superior, esse cara é outra cota superior. E essas cotas não são comparáveis, certo? E um elemento do conjunto é maximal, é uma espécie de supremo. Só que a diferença do maximal é assim, ele é um cara que não tem ninguém acima dele. Então aqui nesse conjunto, por exemplo, tem esse e tem esse. Nenhum dos dois é maior, está acima, maior ou igual, de qualquer elemento do conjunto. Porque esse daqui não se compara com esses dois e esse daqui não se compara com esse. Mas os dois são maximais. Então o lema de Zorn afirma isso. Se você tiver um conjunto não vazio, que seja ordenado, só que toda a cadeia tem cota superior. Então, X tem um elemento maximal. Eu ainda não vou demonstrar. O quê? Eu escrevi de terra. Supostamente não demonstra, mas tem detalhes que eu tenho dúvida se pode fazer ou não. Bom, não, faz o seguinte, como ele está filmando hoje, faz o seguinte, faz os detalhes e apresenta na próxima aula. Aí eu apresento hoje as aplicações, você preenche os detalhes, para não ter o risco de ficar. É uma coisa que eu estava sugerindo dos detalhes. Tudo bem. Então, eu já usei esse resultado para mostrar que todo espaço vetorial tem base. A gente podia mostrar, por exemplo, uma coisa que a gente pode mostrar é que o produto cartesiano, o produto infinito por ele mesmo, tem a mesma cardinalidade do conjunto. Assim, vamos mostrar. Primeira coisa, vamos demonstrar assim, corolários. É que dois conjuntos são sempre comparáveis. Dados x e y, sempre existe f de x e y injetivo ou g de y e x injetivo. Segundo é que x infinito implica que existe bijeção entre x e x cartesiano x. Isso é bom, porque aí significará que R e R2 têm o mesmo número de elementos. Bijeção entre reais. Terceiro, todo conjunto pode ser bem ordenado. Bem ordenado é o seguinte, você tem uma ordem em que todo subconjunto não vazio tem um primeiro elemento. Professor, Menor. esses corolários aí
Você precisa necessariamente do lema de Zorn para provar isso? Ou ele só deixa mais fácil de provar? Bom, tem assim a questão precisa dele de algo equivalente. Sim. Você não supõe o lema de Zorn, a escolha, você perde tudo isso? Eu acho que perde. Não vou jurar não, mas pela cara assim pela cara deles. Porque também é verdade assim, se você puser o lema de Zorn, você demonstra o axioma da escolha. Então, assim, já sabe que você vai precisar do axioma da escolha para demonstrar o lema de Zorn. Eu acho que um desses corolários. Bom, vamos fazer fica o exercício. É possível, né? Porque como em cada caso a gente vai usar o lema de Zorn assim, de maneira explícita, pode ser que não seja muito complicado mostrar que cada um deles implicaria o lema de Zorn. Mas eu não vou jurar. Então, a ideia é que em cada uma dessas situações você pode construir uma certa ordem. Então, vamos, por exemplo, vamos tentar aqui pegar as funções de x e y. Então, vamos começar assim, para demonstrar o 1. Então, vamos definir assim, seja f igual ao conjunto das f de a em y com a contínua em x e f injetivo. Eu vou tentar construir uma função de x e y que seja injetivo. Eu começo assim, definindo os subconjuntos. Bom, é claro que sempre tem a função vazia, conjunto vazio. Então, vamos dizer, vazio, função vazia, pertence a F. E o F é ordenado por inclusão, que é, na verdade, também por extensão. Porque como se uma função é um subconjunto do produto cartesiano, lembra isso, né? F de A em Y, na verdade, é subconjunto de A vezes Y, que é subconjunto não, é elemento. Não, é subconjunto de x vezes y. Então, no subconjunto de um certo conjunto, você tem a ordem por inclusão. Um é menor ou igual que o outro, você está contínuo do outro. Se pegar, aliás, todas as ordens assim, podem ser reduzidas a isso. Então, dado um conjunto x, eu posso definir o subconjunto, pegar os subconjuntos de x, uma ordem que é a seguinte: A é menor ou igual que B, sem somente se A está contido em B. Agora imagina assim, vamos fazer um desenho aqui dos sonhos reais. Está aqui o A, faz de conta que o x é o R e que o y é o R. Então você tem uma função aqui definida de A em R.
Imagina que você tenha uma outra função definida de um outro subconjunto, que aqui tá, aqui não sei se está claro aqui, né? Mas da maneira como eu escrevi, eu estou dizendo o seguinte: o F é o conjunto das funções injetivas com valores em y, cujo domínio é um subconjunto de x. O subconjunto não está fixo. Então eu tenho A. Para essa função, o gráfico dela está contido no gráfico de outra função. Bom, essa outra função aqui em A ela tem que ter esse valor. Não pode ter dois valores. Então o único jeito é você ter um B maior e ter uma função que é injetiva em B e que estende a função que você tinha definido em A. Essa é a nossa ordem. Bom, é claro o seguinte, que se você pegar uma cadeia, se você pegar um conjunto de funções que estão ordenadas, se você pegar a união delas, é uma função que estende. Quer dizer, porque F contido em G, nesse caso, implica, vamos dizer, supondo, né, F e G em F, então F contido em G, na verdade isso vai ser C somente C. Vamos dizer aqui, vamos dizer assim, F de A em Y, G de B em Y, ambas em F, então dizer que F está contido em B, isso tem que ter A contido em B e F de x igual a g de x para todo x pertencente a A. Essa é a condição do gráfico de uma está contido no gráfico da outra. Então a minha ordem é essa. Eu estou pegando esse conjunto de funções e estou ordenando, estendendo. Se eu fizer a união, se C é cadeia em F, eu estou pegando uma coleção de funções que quaisquer duas, uma é a extensão da outra. Aí eu uno tudo e eu tenho uma função que estende todas elas. Então, união dos F de F agora para superior. Na verdade, quando tem duas, quando eu faço a união, ela é a maior das duas. Não está contido no outro. O que pode acontecer é quando você vai estendendo, imagina que você faça, cada uma dessas funções esteja definida no intervalo menos n. Então nenhuma delas está definida nos reais inteiros. Quando você une todas, você tem uma função definida nos reais inteiros. Então, isso significa que esse conjunto, com essa ordem, satisfaz as condições de Leibniz ordem. Porque ele é um conjunto não vazio, ordenado, e toda a cadeia tem cota superior. Então, ele tem um elemento maximal. Então, aqui, ordem implica que F Então, agora vamos ver o que é um elemento maximal aqui. É uma função de x e y que não pode ser estendida. Uma função injetiva de x e y que não pode ser estendida. O que significa isso? Uma função maximal que é f.
Estendida no seguinte sentido, né? Estendida como elemento de f, quer dizer, como injeção. Então ela é uma função injetiva de x e y. Quando é que eu não posso estender uma função injetiva, quer dizer, de um subconjunto, na verdade não está dizendo que ela é. Aqui a gente tem f, não é de x e y, né? Que é f de um certo conjunto A e y, injetivo. Então eu tenho a função de A em Y, que não pode ser estendida, ela é injetiva, mas não pode ser estendida. A igual a x. Tem duas possibilidades, na verdade. A igual a x, e aí eu tenho uma função injetiva de x e y, ou então a f é sobrejetiva. Sobrou elemento em x, mas eu não tenho onde mandar, porque eu tenho que mandar para alguém que não seja imagem de ninguém. Está claro isso? Que se sobrou um elemento em x e sobrou um elemento em y que não está na imagem, eu pego esse cara que não está no domínio e mando em alguém que não está na imagem, e eu mantenho a função injetiva. Então eu tenho, quer dizer, possibilidade 1, f de x e y, injetivo. Então acabou, porque é uma coisa que eu queria provar que existe uma função injetiva de x e y. Ou então, eu tenho f de A contido em x e y sobrejetiva. Mas aí, se eu tenho uma função de A e y sobrejetiva, ela é injetiva também. Então eu pego a inversa de y em A, que vai ser uma função, posso estender, pensar ela como função. Então eu pego, faço g de y em x, que pega cada y e leva em f menos 1 de y. Aqui é um abuso de notação, né? A imagem inversa seria um subconjunto, mas aqui é um subconjunto unitário. Pego o elemento do subconjunto. Tá? Então, repara, o esquema de usar o lema de Zorn é sempre esse. Você tem, e geralmente quase sempre é isso. Você constrói uma ordem, e essa ordem tipicamente é o seguinte: você pega um certo conjunto de conjuntos e a ordem é a ordem por inclusão. Quase sempre. Você vê no caso dos espaços vetoriais, a gente pegou as bases não, os conjuntos linearmente independentes e ordenou por inclusão. Aqui ele está pegando as funções, está ordenando por extensão, que na verdade é inclusão também. É uma demonstração relativamente simples. Isso aqui que não parecia tão evidente. Depois, fazer o 2. Estou me divertindo assim, são coisas que você, em geral, faz uma vez na vida e depois. Esquece não, você esquece como demonstra. Até guarda, sim, mas como você trabalha muito em coisas próximas, começa a usar isso meio sem pensar. Então, 2. Então, conjunto x infinito. Agora eu tenho que fazer uma bijeção entre x e x cartesiano x. Vou fazer o seguinte: vamos pegar os subconjuntos de x que podem ser postos em bijeção como
produto cartesiano dele por ele mesmo. Vou pegar assim, A igual a usar contido X, tais que existe, ou botar assim, cardinalidade. Isso daqui é um sinônimo para existe uma bijeção entre os dois conjuntos. Existem número de elementidade. E aí, de novo, né? A gente tem que botar uma ordem. Se a gente bota só a inclusão, vou botar a inclusão com extensão. Como é que eu vou ordenar esses caras aqui? Talvez seja, entendeu? Se eu pegar só, eu disser assim, usar o A menor ou igual que B, se o A está contido em B, pode ser que eu precise da bijeção, e aí se eu não supuser que a bijeção tem de B em B vezes B, estende a bijeção de H vezes A, talvez isso me atrapalhe. Acho que eu vou tentar fazer essa ordem assim. Eu vou dizer que A é menor ou igual a B, vai significar que A contido em B eu vou fazer, na verdade, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pegar os caras e as bijeções, porque senão depois a bijeção que estende uma não estende a outra, acho que vou fazer assim, vou fazer uma coisa mais assim, usar AF tais que A contido X e F A já precisar é bijeção. E aí eu vou dizer que A é menor ou igual a B se A contido em B e FA a FB estende a FA. Então, quando eu tiver, eu estou comparando assim, o A está contido B, então o A é menor ou igual que B, porque eu tenho o A com a função, a bijeção dele, o cartesiano dele por ele mesmo, o B com a bijeção dele, todo cartesiano por ele mesmo, e quando eu pegar a restrição dessa ao A, ela é a função que eu já tinha. O A é igual a B, só que a parte inicial do par. Porque agora o A eu lembro dos pares. Hã? Agora o A. Desculpa. Vou botar assim, A, FA. Bom, será que esse bicho é não vazio? Bom, esse A é não vazio, né? Porque como o X é infinito, então a gente tem os naturais dentro dele. Então, vamos dizer assim, X contém um A que é réplica de ele. Logo, A é no vazio. O vazio, certo? Hã? O vazio, teoricamente. O vazio e a função vazio também estão ligados. Muito bem. Mas
Em princípio vazio. Então, é importante, essa observação ela tem uma relevância que é a seguinte, é porque aqui eu estou já usando que o x é infinito. Enquanto que se eu pegar o vazio, uma função vazia, eu não estou usando a hipótese que x é infinito. Como eu tenho certeza, né, que o conjunto de 2 elementos, o conjunto de 4 elementos, o produto cartesiano de 0, 1 por 0, 1 tem 4 elementos e o 0, 1 tem 2 elementos e não tem bijeção entre eles. Então, esse resultado aqui não pode valer para conjuntos finitos. Então, ao usar o vazio aqui, significa que o fato de x ser infinito ainda tem que aparecer, tem que ser relevante em outro ponto da demonstração. Isso não fazia teoricamente isso. Né? Porque todo elemento. Na verdade, tecnicamente, assim, a função vazia, do vazio é bijeção. A função vazia tem que pensar isso, o domínio dela, ou quer dizer, o contradomínio dela é o vazio. O x do vazio também. Ou não, o x do vazio. No x do vazio você poderia dizer, peraí, mas para todo elemento de x está definido. Vamos ver, se você colocar assim, imagina, você está fazendo uma função de um conjunto não vazio e um vazio. É que todo elemento de x não vazio é o valor de vazio. Aí todo elemento de x está definido o f de x? Não. Mas se você pensar que ele é um subconjunto do conjunto cartesiano de x pelo vazio, que não pode haver dois caras diferentes com a mesma primeira coordenada, tudo bem, o conjunto cartesiano de x pelo vazio. Então tem que. Espero não ter dito besteira. Prestei muita atenção. Bom, mas continuemos. O nosso A é não vazio. Ou vazio. Está contigo. Vazio, vazio. Conjunto vazio, a função vazio. Está contigo. Pertence a A. Bom, agora a questão é se cadeia em A. Então, se tem uma coleção de caras que satisfazem isso, estão ordenados. A ideia é pegar a união. Então, faça, tome B, vamos dizer, B igual a união dos AF de A, FA, dos A. Não é só pegar o máximo. Não é só pegar o máximo. Não, você tem que mostrar que toda cadeia tem uma quadra superior. Né? Você tem que pegar a união. Acho que basta a união, mas vamos IFB igual a união dos. Na verdade, você está unindo os A
Então, vamos observar. Será que B bom, certamente por definição B contém todos os A's. E pelo que a gente viu na demonstração do 1, essa FB vai estender todas as FAs. Porque a FA é a mesma coisa, se tem o A, FA. Aí tem o maior que o A, o FB. Aí a união das duas, na verdade, é a maior. Você une tudo, você tem uma função que estende todas. Então, sim. Então, estou chegando à conclusão que toda cadeia em A tem cota superior. Aí, lema diz, ó, os telespectadores que não podem fazer perguntas, devo a vocês que o ganho é responder as perguntas. Olhando se ele espantado aí quiser. Foi esquisita aqui a construção. Eu não tinha como fazer isso direto. Então a ideia foi começar assim, bom, um conjunto infinito eu não sei fazer uma objeção dele, do produto cartesiano dele por ele mesmo. Então eu sei, vamos começar dos naturais. Então eu sei dos naturais das naturais. Então eu tenho para um subconjunto. Aí a ideia é assim, eu pego os subconjuntos de x e vou tentar ir aumentando até ver se eu chego no x todo. A maneira de ir aumentando é dizer, ó, eu pego os caras para os quais é possível fazer isso. O conjunto de x para os quais eu posso fazer isso. Aí eu faço uma ordem por inclusão, que significa, na verdade, né, que o A está contido em B e que a FB estende a FA. Então, eu aumento o conjunto e consigo estender a função. Pode ser que eu não passe desse cara aqui, desse réplica dos naturais. Mas, com certeza, eu posso ir além. Vai aparecer o porquê que eu posso ir além sempre. Por enquanto, o lema de Zorn me garante assim, essa observação, que é simples, que se eu vou estendendo, a união das extensões é uma extensão de todos. É uma cota superior. Então pode ser que eu começasse nos naturais e não tivesse extensão nenhuma. A minha cadeia fosse um elemento só e a cota superior fosse ele mesmo e eu fiquei aqui. E eu não chegaria no x. Quer dizer, isso aqui não garante, o Zorn me garante que A tem elemento maximal y fy. Agora a questão é como é que será que eu consigo garantir que esse y é o x? É a questão agora. A ideia é que se ele não for o x, eu devo poder estender. Imagina assim, né, que eu tenho aqui o x, o y, bom, aqui tem um cara com um azinho aqui. Então a questão vamos dizer, supõe que y diferente de x, aí eu ficaria, vamos fazer assim, vamos fazer o y barra igual a y união A. Então agora eu quero saber o seguinte, será que eu posso
que eu posso fazer uma objeção, eu posso fazer vou fazer y cartesiano A vezes y união A, y união A. Será que eu tenho aqui uma objeção disso aqui com y união A, que estende a minha objeção lá? Observa só o seguinte, ó, que esse cara daqui é y vezes y, são os caras que estão em y, os caras que estão em y, união A vezes y, união, eu acho que eu posso até botar o A, esse cara daqui, eu tenho a minha objeção dele lá com isso. Esse cara daqui, é do tamanho do y. Aqui, ó, esse cara daqui eu vou escrever assim, Só uma anotação, aquela linha do meio, era para ter parênteses do outro lado do cartesiano. Aqui Agora é melhor. Você era o primeiro cartesiano com diferença do que? Agora eu não me lembro se eu provei. Eu provei que o produto, quando eu fiz com os finitos, eu não me lembro se eu provei que o produto, que a união, quando eu pego dois conjuntos e que um é infinito, a união dos dois tem o tamanho do maior. Esses são os finitos. Acho que você só comentou. Você mostrou um caso que você comprovou. Bom, mas vamos dizer, a ideia eventualmente é essa daqui, né? Mas a ideia é essa. Esse cara daqui, quer dizer, se esse cara daqui, vamos dizer, se no final o y não é o x, eu tenho y e tenho a. Então eu posso aumentar o y para y união a. Isso é mais um elemento. Então ele não é mais o maior conjunto. Agora eu precisaria estender a bijeção entre y e o produto cartesiano y por y para y união a vezes y união a. Bom, ou então, simplesmente, talvez eu possa só fazer uma coisa mais simples assim. Quer dizer, esse daqui está em bijeção com y vezes y. Porque eu provei, né, que se o cara é infinito, se eu acrescentar um ponto, ele está em bijeção com y, se eu acrescentar um ponto, está em bijeção com y. E esse daqui está em bijeção com y. Agora eu tenho uma bijeção aqui. A única questão, agora talvez eu vou pagar o preço de ter exigido que a bijeção já viesse de fábrica. Por quê? Porque
eu não garanto que se eu fizer assim, não, porque como é que é a ideia agora? Eu falo, pego essa bijeção, essa bijeção, essa bijeção. Aí eu faço uma bijeção entre esse e esse. Só não está garantido que essa bijeção estende a bijeção que eu tinha de y vezes y e y. Hã? Tá. Só que, vamos dizer, só que aqui sobra um ponto, aqui sobra uma porrada de pontos. Não dá, vamos ver, não é tão. Às vezes a prestação é só que os domínios sejam encaixados e as imagens também. Sim. Então, Não, é porque o que eu fiz, né? Para estabelecer, o que eu tinha em mente, né, quando eu coloquei isso aqui? Eu achei que para fazer isso, porque eu precisaria, na hora de juntar, como é que eu ia garantir para uma cadeia que se eu tenho uma bijeção, quer dizer, até poderia. Você quer mostrar que o y tem que ser x, é isso? Sei lá, supõe que ele não é, então se ele não é, você está dizendo que como o y está contido em x, tem alguém fora de y para lá. Exatamente. Né? Tá, esse cara faz isso mesmo que você está fazendo. Não, ó, tá tudo bonitinho, mas tem um detalhe. Eu tô pensando se eu devo reconsiderar ali, porque eu estou encalacrado na seguinte questão. Para eu fechar, eu tenho que dizer que esse cara, se esse cara não for elemento, quer dizer, esse cara é elemento maximal. Se o y não for o x, tem um cara acima dele. Mas o cara acima dele precisa que eu tenha bijeção entre esse e esse, e que essa bijeção estenda a bijeção que eu tinha para ele. Porque eu incluí isso na minha definição. Porque eu achei que era mais simples. Então aqui agora, ou eu me explico aqui, tenho que resolver essa questão, não está claro, tá certo? Quando eu faço a bijeção entre esses dois, aqui eu vou usar a bijeção entre esse e esse, a bijeção entre esse e esse, hã? Não, mas eu quero uma bijeção que estenda, olha só, porque esse cara daqui é maximal. Só quero mostrar que ele não é maximal, se o y não for x. Então eu preciso de um cara maior que ele, que é o y união a, e de uma função de y união a vezes y união a. Na verdade, de y união a desse nesse, que estenda esta aqui. Já está dado. Enquanto que aqui é fácil fazer essa bijeção, mas ela não tem por que estender a outra. Qualquer pergunta é se o domínio desse é o domínio o y está dentro do domínio A, contido no sentido. Não, tudo bem, mas olha só, a bijeção aqui vai ser como? Vai pegar a bijeção entre y união a e y, essa bijeção aqui, e vai, vamos dizer, uma bijeção aqui que vai jogar o A em algum lugar, e aqui você tem essas duas bijeções. Então aqui tem um ponto aqui que foi modificado de alguma maneira. Alguém aqui vai ter que ir em A. Aqui um ponto se mexeu. O que acontece aqui? Ó? Aqui tem um ponto em Y que se mexeu, e aqui tem outro ponto em Y que se mexeu.
isso vai produzir o produto cartesiano desse ponto por isso tudo aqui. Então tem uma infinidade de pontos que vão mudar de lugar. Quando parece que isso vai encaixar direitinho. Eu suspeito que eu poderia ter feito sem isso aqui, mas não é evidente, porque quando eu pegar uma cadeia, quando eu fizer a união, como é que eu vou construir uma função que... Na verdade, a questão, vamos dizer, a questão é a seguinte, aqui eu tenho A, e aqui o A, o B, aí esse aqui é o X, aí aqui eu tenho o B cartesiano B, o A cartesiano A, aí eu tenho uma bijeção daqui a aqui. A bijeção do B com o B cartesiano B, eu não preciso estender essa. Aí quando eu fizer, quando eu fizer na união de todos, como é que eu crio a bijeção da união de todos? A menos que eu possa garantir, cada vez que eu faço isso, eu posso mudar, eu posso criar uma função que estende. A questão seria mais ou menos essa assim. Eu tenho aqui, não sei se vamos pensar se isso valeria em geral. Aqui eu tenho o A, o time B, e aí eu tenho C, o time B. Aí eu tenho uma bijeção do B em B e tenho uma bijeção aqui. Será que eu posso construir uma bijeção do B em B que estenda essa? Que é mais ou menos o que eu precisaria fazer aqui. Né? Então vamos colocar essa questão, será? O que é não trivial nessa história? É porque o B menos A, esses caras que estão com B menos A, eles podem, na nossa direção, ser jogados aqui dentro. Então, vou deixar assim, problema. Suponha que o time B, esse é o time B, e existem bijeções
cardinalidade. Ó. Não, é porque olha só. Imagina assim, que você tem aqui vamos dizer, o A, o B seja igual aos naturais. O A seja igual aos naturais menos o zero. Aí o C é igual aos naturais e o D é igual aos inteiros. Então essa daqui vai levar os naturais menos zero dos naturais. Vai sobrar um conjunto enumerável aqui, enquanto que aqui só sobra um. Aí como é que eu vou levar isso? Então, no seu caso, tem um hipótese um pouco melhor. não, aqui eu estou justamente numa situação. Aqui, esse aqui. Então, sei lá, não posso passar por isso aqui. Não sei, se eu aqui, resposta. Então aqui não sei se eu vou ter uma resposta. Eu teria que virar. Justamente aqui não vai funcionar, né? Não vai ter. Não tem como estender essa função, né? Porque essa daqui, botei um ponto, do outro lado botei uma infinidade de pontos. Não tem como estender. Então, a demonstração, nesse momento, chegou a um impasse. Se você pudesse assumir que a diferença teria que ser uma infinidade de pontos, não daria certo. É bom. Vamos dizer, eu posso garantir, posso certamente garantir assim, claro, se sobrar aqui um número infinito de pontos, se eu já tenho uma bijeção, mas não é só finito, né? Na verdade, Isso só uma infinidade de pontos que dá para fazer. não, dependendo da infinidade, também pode mudar. É o mesmo problema, mas vamos dizer, se o problema fosse só um número finito de pontos aqui, não teria problema, né? Porque o y assim, quer dizer, se o vamos dizer, essencialmente assim, se o que sobrou aqui tem cardinalidade menor que a de y, então tem o mesmo número de elementos que y. Se y tem uma bijeção y vezes y, então esse também tem uma bijeção. O que eu quero no fim não é estender a função, eu quero mostrar que tem uma bijeção de x vezes x e x. Então, se eu tiver uma bijeção entre y e y vezes y, e a diferença entre x e y for pequena em relação a y, tudo bem. Aí o x é do mesmo tamanho que o y. Se tem uma bijeção entre y vezes y, terá uma bijeção entre x e x. Agora, se for do mesmo tamanho, ou maior que o y, poderia até ser maior que o y. Aí,
coisa, eu acho que a gente vai ter que repensar. Vocês estão entendendo o passo aqui? Em princípio aqui, não dá para estender, quando eu acrescento A, aqui tem um cara que sobrou e aqui tem uma infinidade que sobrou, não tem como estender a função. Mas se fosse não tinha problema, por conta do seguinte, se o x fosse só o y mais o a, como o x é infinito, o x e o y teriam o mesmo número de elementos. E aí, tendo bijeção entre y vezes y e y, tem bijeção de x vezes x e x, que é o que eu quero demonstrar. Então, beleza. Até se for a questão, vamos dizer, que poderia, como eu falei no começo, eu ter os naturais e não ter saído dos naturais desde o começo. E aí sobrou um negócio enorme. Você pode tentar só mostrar que tem uma injeção do cartesiano no geral. Talvez seja mais fácil mostrar que tem uma injeção cartesiana no geral. Já que a ida você já tem fácil, né? E aí fica o Schroeder-Banach da época tem uma injeção. Vou provar. A questão é se eu preciso. Eu acho que eu tenho que mudar isso aqui e repensar. Então, bom, vou deixar essa demonstração assim, com esse impasse, e ela continua tendo que ser feita. O que significa, bom, vamos dizer, a lição desse momento é tirar usar o elemento Zorn, tem uma parte culinária, assim, que é o seguinte, né? Você nem sempre o conjunto ordenado que você vai definir, a ordem que você vai usar, não necessariamente são evidentes, e não necessariamente qualquer ideia vai dar certo. Pode ser que essa ideia esteja certa, não parece assim, precisa de algum remendo. Bom, acho que a gente já pode falar a questão da ordenação. Deixamos esse em aberto. Esse é um teorema importante, porque se a gente demonstrar isso, a gente demonstrou que tem tantos elementos em R como em R2, como em Rn, no fundo, como R elevado a R, R vezes R vezes R vezes R, já é uma coisa interessante em análise. Então, vamos ver se o do bem ordenado funciona. E também tentar buscar uma demonstração de diagrama de Zorn. Então, beleza. Então, a gente retoma na próxima aula. Então, precisamos consertar a demonstração. A gente começou aqui, fazer essa demonstração, e temos o lema de Zorn. Vamos ver se na próxima aula ele já